Estudo Encontro 45, 22 de outubro de 2017. Então vamos continuar a apresentação do livro do Mário Sérgio Cortella, Família, Urgências e Turbulências. E vamos pegar a continuidade do capítulo 5, onde ele fala de ocupações e desocupações turbulentas. Então, o que ele chama disso? O que é ocupar-se e desocupar-se? Ele começa colocando a questão da escola. Ele vai fazer uma comparação. Não é uma comparação, ele vai fazer uma colocação mostrando a posição da escola e a posição da família. Então ele fala, a função da escola é o ensino, a socialização, a construção da cidadania, a experiência científica, a responsabilidade social. A educação é feita pela família. Então, quando ele chega nesse ponto, ele diz o seguinte: hoje a criança não tem tempo de experimentar o tédio. A criança não tem um momento de tédio, porque ela não tem desocupação. Ela fica todo o tempo envolvida em estímulos e ela se torna menos capaz de pensar-se, menos capaz de olhar para ela. Então, ele fala que quando ele era criança, né, quando na infância dele, tinha isso: olha, vou te trancar no quarto escuro, né? Então ele diz assim: olha, dispensa o escuro, mas vai sentar no canto do quarto e vai se pensar. Ele acha isso necessário. Então o cantinho do senta e pensa tem duas finalidades. A primeira é sinalizar para a criança que todo ato tem uma consequência. E a segunda finalidade é interromper uma comunicação contínua que impede a reflexão. Então, quando ele fala em ocupação e desocupação turbulenta, ele está justamente trazendo essa questão da necessidade da criança parar para se pensar e não ficar sujeita aos estímulos, porque muitas vezes quando nós estamos com as crianças, a gente acha que elas têm que ser estimuladas a todo momento, continuamente. E isso impede essa parada, ele entende como necessária. Essa parada do senta e pensa seria a desocupação. A desocupação, exatamente. Então, ele traz um exemplo aqui que é bem interessante. Então, assim, não é trancar a porta do quarto nem deixar a luz apagada. Não é colocar uma criança de 8 anos para meditar. Não é isso. O objetivo de criar essa pausa é cessar a avalanche de estímulo contínuo, de maneira que a criança se acalme, possa trabalhar a percepção do que está acontecendo com ela. Então, ele fala assim... E ele coloca da necessidade das pessoas nunca falarem com a criança em tom de súplica, aspas, filhinho, por favor, não faz isso, né? Então ele traz um exemplo de uma criança que está numa festa, num lugar que a criança provavelmente não queira estar, mas e começa a fazer birra e pais e mães fingem que nada está acontecendo, né? Então, ele fala, isso, tanto o pai e a mãe podem ignorar o que está acontecendo, como falar com a criança em tom de súplica, o que também está errado. Então, a atitude é tirar a criança do ambiente para não perturbar os que estão à volta, os que estão com ela, né? E dizer, você não vai fazer isso. Se estiver fora de casa e tiver condições de ir para casa, vá embora, mas cuidado. Conforme mencionado, há crianças que toda vez que fazem birra, os pais levam embora. Então elas entendem esse mecanismo e criam uma lógica de causa e efeito. Então, eu não quero ficar, faço birra, meu pai me leva. Né? Então ele vai sempre mostrar que não... dessa necessidade de pais e mães terem o controle da situação e principalmente agir com bom senso, né? Porque mais para frente ele vai dizer,
toda criança que percebe que ela pode ser a senhora do castelo, ela o será. Entendeu? Então, assim, eu bato o pé, faço birra e tá tudo certo, e vou embora e pronto. Depois ele vai falar da questão das coisas imediatas. A turbulência do tudo já, agora, ao mesmo tempo, tudo junto. Então, esse estímulo contínuo, né, leva a uma falta de serenidade nas escolhas. E pode levar essa criança, esse adolescente, essa pessoa, esse indivíduo em formação, a se tornar uma pessoa volúvel, que muda muito a cada instante. É o caso da criança, por exemplo, que quer uma calça, mas ela quer esta, a outra e a outra também. Né? Ela quer tudo junto ao mesmo tempo. Então é uma satisfação, uma alegria no que foi obtido, mas que dura um espaço de tempo muito curto, né? É muito pequeno. E por ser assim, tem sempre uma necessidade de reposição. Né? Então ela quer isso agora, mas ela quer aquilo daqui algumas horas, enfim. O desejo é marcado por um prazo de validade muito curto. Né? Então ele fala, por que crianças e adolescentes falam alto? Ele fala porque se diminuiu a convivência no espaço da casa. Né? Muitos jovens não conseguem harmonizar a estrutura da voz porque eles estão sempre num espaço aberto, por exemplo, num shopping. Então lá eles falam alto, ou eles estão com fone do ouvido. E aí ele diz, dentro da toca, que é o quarto. Então quando eles tiram o fone ou estão num ambiente familiar, eles não conseguem falar baixo, porque eles não têm esse controle. Então o que acontece? Então o que é o educador, o pai, a mãe, enfim, tem que agir com autoridade. O que é a autoridade? A autoridade é aquela atitude que traz a assertividade e não a brutalidade. Né? E nunca se dirigir a criança nessa situação em tom de súplica. Por favor, filhinho, etc, etc. Eu achei muito interessante isso. Aliás, eu quero fazer um parênteses e dar uma impressão minha. Quando você lê pela primeira vez esse livro, você fala, nossa, ele está discutindo o óbvio. Isso é tudo, está tudo aí, né? Mas não é tão óbvio assim, porque à medida que você vai lendo, vai trazendo todas essas questões que ele coloca, não é tão óbvio assim, e mesmo que pareça óbvio, é importantíssimo que a gente tenha isso sempre presente. Então essas colocações dele vão trazer para a gente uma... Se por acaso a gente já sabe, vão trazer um alerta. Olha, fica esperto porque a situação, você tem essas possibilidades, entendeu? Não sei se eu fui clara, não sei se consegui chegar lá. Até para dar um exemplo prático, a questão do fone de ouvido. O fone de ouvido é algo completamente disseminado na sociedade. Como levar as pessoas a falar baixo, ou falar num tom moderado, nem dizer baixo, um tom moderado, se você tem esse obstáculo para desenvolver essa percepção tão onipresente, que está em todos os lugares, com todas as pessoas. É bem isso, não? Aí ele vai falar da motivação e do estímulo. E, de um modo geral, as nossas atividades do dia a dia exigem uma rotina, exigem uma metodologia. É enfadonho? É. Mas ele fala, o enfadonho faz parte da construção de processos e objetos. É diferente de ser robótico e fazer uma atividade repetitiva. Por exemplo, um alpinista, ele tem a necessidade de uma atitude robotizada, que é prender os ganchos,
né? Levar a sua corda, etc. e tal. Mas ele tem um objetivo, que é chegar no cume da montanha. O astronauta vai passar também por todo um treinamento de força de gravidade e tudo mais. É uma atividade robótica? É. Mas ele tem um objetivo em mente, que é chegar num determinado planeta, na Lua, seja lá onde for. Então a pergunta é: o que eu desejo? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é: aonde eu quero chegar? Né? Então, quando existe uma mobilização interna, você tem uma motivação, onde motivação é diferente de estímulo. A motivação é uma atitude interna, quando a razão para se fazer algo tem origem na própria pessoa. É uma motivação de dentro para fora. O estímulo é externo e vem de outra pessoa. Então, quando o motivo é forte, não tem o enfado, porque a motivação não depende do estímulo. Tá? Então, uma parcela dessa nova geração a quem ele se refere é reativa, reage aos estímulos contínuos. Não é proativa, ou seja, capaz de criar, construir, vislumbrar novas possibilidades, né? Então, um dos caminhos é pelo estímulo a um tempo de dedicação silenciosa, a uma atividade, dedicar um tempo de uma atividade silenciosa, por exemplo, uma leitura, criando histórias com carrinhos, com bonecas, com personagens, né? Para que esse jovem possa se tornar proativo e não apenas reativo, né? Então, o que é importante para ele? É mexer com a imaginação. Então, ficar momentos longos fora das telas, por exemplo, tanto do computador quanto dos joguinhos, dos tablets, etc. Isso mexer com a imaginação torna o jovem capaz de fazer um mergulho interno, o que os torna capazes de criar e não apenas responder a um estímulo externo. Tá claro isso? Eu achei tão importante. Aí ele vai falar da questão das cidades. O quanto o crescimento e a transformação das cidades alterou a relação entre as pessoas. A criança antes, quer dizer, na idade dele, né? Na época dele, ou há um tempo atrás, as crianças brincavam na rua, né? Jogavam bola na rua, pulavam amarelinha, essa coisa toda. A criação, o crescimento das cidades levou à criação, o surgimento de um espaço privado, né? Então, as crianças deixaram de vivenciar a cidade como um espaço aberto. E sair de casa, passear, se tornou um sinônimo de consumo. Então, eu vou passear, mas eu vou ao shopping, porque eu vou comer na praça de alimentação, eu vou ao cinema e de quebra vou trazer um presentinho que meu pai vai comprar para mim, entendeu? E aí ele fala, ele dá um exemplo bastante bonito, assim, bastante interessante, por exemplo, do indivíduo que morava na roça e ia para a cidade para comprar os seus suprimentos. Então, é uma apropriação da cidade diferente daquela que tem hoje, né? Então, a falta de convivência com a cidade faz com que a ideia de espaço coletivo, o espaço público, perca o seu sentido original. Então, por exemplo, ele é totalmente a favor hoje de ter ruas fechadas para lazer, espaços e praças que reforçam a ideia de coletividade, porque o público não é aquilo que não é de ninguém. Ao contrário, o público é de todos. Todos são donos e todos têm que cuidar. Então, o que acontecia há mais ou menos 50 anos atrás? O centro da cidade, e aí da cidade de São Paulo, né, tinha uma outra conotação, né? Tinha uma relação, e hoje nós temos uma relação com a cidade que é uma relação comercial. Então, e aqui eu me lembrei muito
da minha mãe, porque por conta da minha idade, né? Minha mãe fazia compras no centro da cidade. Ela ia ao MAP, na Xavier de Toledo, ia na Rua Direita, né? Mas era um dia de um grande passeio, né? Então, de manhã ela falava, hoje nós vamos ao centro fazer compras. Eu vivi isso. Então ela ia à cabeleireira, ela arrumava o cabelo, ela se enfeitava, como se fosse para uma festa, porque ela ia ao MAP fazer compras, entendeu? E de lá a gente passava na Rua Direita, tal. Então, é uma visão diferente daquela que você tem hoje. Porque no bairro, porque a gente sempre morou aqui na Vila Mariana, aqui no bairro não tinha o que tinha lá. Então, tinha que ir para o centro. Com o crescimento da cidade e a expansão dos bairros, esse comércio, né, surgiu o comércio local. Hoje, no teu bairro, você tem tudo que você precisa. Você não precisa mais ir ao centro para fazer compra. Então, ele discute largamente essa relação das pessoas com a cidade e mostra que hoje você tem uma relação mercantil, uma relação de aquisição com a cidade, né? Que mudou porque, né? E hoje... Então, assim, por exemplo, hoje em dia, fora da minha casa, fora do meu condomínio, o resto é trânsito, né? É um lugar de passagem e não é um lugar de presença como foi há 50 anos atrás. E aí... Mas eu tenho a impressão que mesmo esses exemplos comerciais típicos como o shopping tem uma transformação. Que eu tenho a impressão que... não sei, uns 15, 20 anos atrás, ainda era impossível encontrar jovens que iam ao shopping não efetivamente para consumo, que iam apenas para ficar ali, fazer o passeio, encontrar os amigos e jogar a conversa fora. Mas eu tenho a impressão que hoje isso não acontece mais, coisas que há 15 anos atrás aconteciam. Quer ver um shopping que é ponto de encontro de surdos mudos? É o Shopping Santa Cruz. Se você quiser ver surdo-mudo conversar, falar na linguagem das Libras, você vai lá. Sempre tem grupos, porque é muito fácil o acesso por causa do metrô. E também tem a Dorina Novil. Dorina Novil. É bem interessante. E aí tem uma instituição de apoio também, né? A surdos, se eu não me engano, na Domingos de Moraes não tem? A surdos eu não sei. Eu acho que na Vergueiro, até peguei o papel do curso de Libras. E aí, falando dessa questão do consumo, e fechando esse capítulo, ele diz o seguinte: até os 9 anos, a forma de aprendizado da criança não é argumentativa, é exemplar. Então, o que você faz? Você pega o lixo, você, pai, pega o lixo e joga no lixo. A criança vai pegar o lixo e jogar no lixo. Não adianta dizer, olha, ecologicamente, porque o lixo, porque a natureza, porque eu não sei o quê, porque a criança não vai assimilar isso. Ela vai reproduzir o teu comportamento. Então, o teu comportamento, ele pode, lógico, à medida que essa criança cresce, ser complementado com algum argumento, mas principalmente com o exemplo, nas atitudes. Será que para as crianças da nova geração também vale essa data de corte? Só a partir dos 9 anos? Não sei, eu achei um pouco comprido isso, um pouco longe. Mas o livro é recente, né? Não, o livro é desse ano. Então, ele acho que quis dizer 9 anos mesmo. A gente pode discutir se ele está... Não, é isso que eu estou discutindo. Se nessa nova geração a data de corte é 9 anos longo, mesmo. Né? Claro que precisa de exemplo, acho que precisa de exemplo o tempo todo, mas será que isso acho que dá para o argumento só funciona a partir dos 9 anos. Eu também acho que dá para explicar antes. E depois ele vai falar da questão do código de território. Para ele, tudo, o título do capítulo é Tudo Tem Limite. Então ele diz o seguinte:
Muitas vezes a criança chega e fala assim: a minha amiga, o pai da minha amiga deu o celular para ela. Porque o meu amigo vai na festa e eu não vou. Enfim. Então ele diz o seguinte: a família é, antes de tudo, uma unidade de afeto e de território de convivência. Então, um argumento é: nesta família não se faz isso. Na nossa família não é assim. Você delimita um código de território. Eu acho que isso é um conceito que vale a pena a gente pensar bem. Então, por exemplo, quando o pai usa essas palavras, nesta família, ou seja, na nossa família, você está usando um argumento de identidade. Então, você não pode fazer com que a criança desconheça isso. E aí a gente pega o gancho com o que ele fala anteriormente. O exemplo vem de dentro da família. Por isso que ele falou antes que a escola forma, mas a família educa, né? Então, por exemplo, ele diz assim: a gente não pode tomar decisões com base em critérios que a criança desconhece. Exemplo, o fluxo de tempo. Então você vai aplicar um castigo. Dependendo da idade da criança, né, você vai dizer: então sábado você não vai na casa do seu amiguinho. Mas ele não tem o conceito, ele não tem a noção concretamente o que é e quando é sábado. Quando chegar o sábado ele não vai entender o que não está indo. Então, aí, Zé, é o que o teu pai fazia com os nossos filhos. Ele dizia assim, o Cortella diz assim: então você estabelece assim: hoje você dorme, amanhã você acorda, depois você dorme, você acorda, no sábado você não vai na casa do seu amigo, né? O meu sogro fazia isso com os meus filhos, né? Quando chegava perto de aniversário, assim, ou de alguma festinha, alguma coisa, e eles estavam conversando, o seu Salvador falava assim: é assim, dá a mãozinha. Então assim, dorme hoje, acorda amanhã, dorme, acorda, dorme, acorda. Quando acabar todos os dedos da mãozinha, chegou. E eles vinham e falavam: mãe, dormi hoje, entendeu? Eles iam diminuindo até que chegava o dia da tal da festa, o que fosse. Então, é uma coisa bem concreta, né? E meu sogro falava isso. Então, assim, naquela situação, né? O pai da minha amiga, todo mundo tem celular, o pai da minha amiga tem um celular para ela. Então ele diz o seguinte: a gente precisa barrar essa situação com autoridade, que é, lógico, diferente de autoritarismo. Então, olha, com autoridade eu te digo: eu não deixo, aqui não é assim. E o autoritarismo, então o exercício da autoridade, ele vai pelo limite e pela disciplina. O autoritarismo vai pela brutalidade e pela opressão, o que não vai funcionar, né? Então, assim, a vida não é uma festa e as tarefas chatas têm que ser feitas e têm que ser encaradas. Aqui na página 84 eu assinalei. Ele diz o seguinte: deixa eu fazer uma coisa que eu prestei atenção, depois eu me percebi. Você fez o dorme e acorda, eu tô pensando na gravação aqui, Então é bom explicar que o dorme e acorda significa mão aberta, 5 dedos, dorme e acorda, encolhe 1, dorme e acorda 2, encolhe o segundo dedo, dorme e acorda 3, e vai encolhendo até não ter dedo na mão, certo? É isso. É isso aí. É muito bom, se quiser reproduzir, é assim, dorme e acorda. Não é? Bem legal isso. Então ele conclui essa parte dizendo o seguinte: se essa geração for, na página 84, for formada de modo enfraquecido, de modo leviano, ela descuidará da vida humana. Isso é um risco, portanto, e não é só uma questão de autoridade, é também uma questão ética, né? Bem legal isso aqui, eu acho bem interessante. Forte. Muito, muito. Por isso que eu falo, tem momentos que parece que ele está discutindo o óbvio. Quando você começa a mergulhar nos conceitos, você vê que não é tão óbvio assim. Aí ele vai falar do bullying.
consequências. Eu acho que eu sofri bullying sem saber. Trágica. Acho que todo mundo sofreu bullying um dia na vida. Eu acho que algum grau. Sempre. E não tinha Porque- essa conotação que tem hoje, né? Então, Eu acho o assim, problema um exagero, porque as crianças se falam, você é diferente de mim, você tem isso, você tem aquilo. Né? mas aqui é interessante porque, ó, Quando entra pra. Dá um pouquinho, dá um Eu acho que o pior é quando faz o grupo, sabe? É. O grupo todo. Aí complica. E aqui ele vai colocar uma coisa que a gente já discutiu várias vezes e a gente já falou bastante. Com o crescimento das cidades, o espaço das turmas foi diminuindo, né? E as relações passam a acontecer nas redes sociais, né? Onde as pessoas estão escondidas, de certa forma, atrás do tablet e do celular, aquela coisa toda. Então, a ofensa ganha uma nova e maior dimensão, né? Que é isso que a gente vem falando, né? Então, o dever dos pais, quando a criança está trazendo sofrimento para outra criança, é tratar isso como inaceitável. É preciso responsabilizar a criança por essa atitude, pedir desculpas e se retratar. Isto não é se humilhar, é um ato de civilidade. Então, tem que ter uma certa discrição, não humilhar aquele que está sendo castigado, quer dizer, quem praticou o bullying. Porque se ele for humilhado, isso vai gerar um sentimento de raiva que pode agravar, pode piorar a atitude dele. Mas tem que ter um castigo, que por sua vez não pode ser superdimensionado. Tem que ser um castigo justo e na medida certa, na situação da melhor compreensão da cidade, no limite da compreensão da criança, entendeu? Então não adianta você dar um castigo que ela não vai entender, porque não vai ser um castigo. Então não pode superdimensionar isso. E aí ele faz uma pergunta, né? Tá em casa, tá seguro? Né? E as turbulências digitais? Então na página 95, ele diz assim: hoje é absolutamente frágil essa suposição de que tá em casa, tá seguro. É absolutamente necessário que pais ou mães acompanhem com muita atenção os conteúdos a que os jovens estão expostos. Não se trata de uma censura, mas de uma supervisão. E aí ele vai mais em frente. Não é o caso de você invadir a privacidade do filho, mas abrir um canal de diálogo. O que é invadir a privacidade para ele? É quando o filho sai, você acessar, saber com quem ele está se relacionando e tudo mais. Isso não é isso. Então, a internet não é um território. O jovem ou adolescente tem que saber que a internet não é um território onde se fala o que se quer a qualquer momento. Existe uma etiqueta de convivência e uma capacidade de relacionamento decente. Então, o pai e a mãe podem e devem se meter na vida dos filhos. Isso não significa ser opressivo ou violento, mas acompanhá-los é uma tarefa ética. Como dialogar? Criando um ambiente receptivo. Então, por exemplo, chegar no jovem e dizer: olha, soube que tem um aplicativo assim, você pode me ajudar? Você pode me ensinar? Você pode me ensinar a baixar? Você pode me ensinar a usar? E com isso você instala uma situação de confiança. Entendeu? E você abre um diálogo. Então, nessa relação, você vai valorizar o jovem por aquilo que ele é. E você começa a ter uma outra forma de diálogo. Então ele fala: há pontes para se criar isso. Qual é o primeiro passo? Peça a ele que te ensine alguma coisa, né? Ele vai se sentir valorizado. Os pais devem sim. Hoje em dia não é nada difícil, porque, enfim, a nova geração está sempre passos adiante de nós.
E a gente pode aprender com eles, né? Então, os pais devem acompanhar os protocolos dos sites que o filho visita, desde que isso não seja feito às escondidas. Então, o jovem tem que saber que ele está sendo supervisionado, né? Não fazer escondido, porque seria assim como uma traição, entendeu? Então ele fala, você deve avisar sobre a intenção de adotar esse procedimento. Olha, eu vou vistoriar, vou supervisionar tal, o que você está visitando. Isso não é uma atitude policial, segundo ele, mas é uma atitude educacional. E eu acho que, de certa maneira, a gente tem mesmo muito que aprender com eles, porque você vê as netas da tua irmã, né? Ai, me dá aqui, você é muito lerda. Fala, peraí, calma aí, né? A minha máquina de escrever era manual, cara, vamos com calma. Aí ele vai falar um pouco da adolescência, né? Que dos 12 aos 17 é o período que exige mais cuidados. A adolescência é um período de alterações do equilíbrio afetivo, de oscilação hormonal, de mudança de humor, né? É uma fase em que se modifica a forma de presença no mundo. E se atribui ao adolescente... É que sai tudo na gravação esse barulho. E se atribui ao adolescente requisitos de adulto, mas ele é tratado como criança. Então é uma fase bem crítica, né? Então, por exemplo, se um adolescente é tímido, ele deve ser acolhido como tal, né? Então o que você faz? Você entende e aceita a timidez e traça um caminho com atividades esportivas, teatro, jogos, para que ele possa interagir com outros jovens. Deixa eu ver o que eu marquei aqui, dá licença. Aqui. Na página 105 ele diz o seguinte: o adulto tem que se preparar, tem que saber que algumas explosões não decorrem de um gesto intencional. O adolescente tem movimentos vulcânicos que não dependem dele. Seria possível até dizer que é algo mais ligado à endocrinologia do que à psicologia. Vulcânico é bom. Vulcânico é bom, não é? Continua. Já deu meia hora. Não sei quanto tempo dá. Não, mas estamos Estamos acabando no final, já. estamos no capítulo 13. Os capítulos estão diminuindo. Ele está chegando na adolescência e tá... Então, assim... A emancipação. Muitas pessoas falam que a adolescência é a fase da aborrecência e tudo mais, mas ele diz assim, ó: há pessoas que preferem desqualificar a adolescência, né? No meu tempo não tinha isso. Então ele rebate dizendo, claro que tinha. Seu pai e sua mãe não tinham de lidar tanto com isso porque você era criado numa comunidade ampliada de primos e primas, de tios e tias. Ia soltar sua energia brincando na rua, subindo morro, correndo, soltando pipa, jogando bola, soltando balão, né, igual teu pai, brincando de queimado. Correndo atrás de balão. Agora o menino fica isolado num canto diante de uma tela. Havia uma mobilidade maior do corpo, né? Hoje o corpo ficou mais pesado. E alguns fazem atividade física e até são mais centrados em relação a isso. Nesse ponto, os norte-americanos fizeram algo apreciável, que é incentivar nas modalidades na escola e considerar o rendimento do esporte também como um critério para entrada no curso superior, né, no ensino superior. Tem gente que prefere ignorar essa condição e insiste em querer amarrar a boca do vulcão. É claro que uma hora vai vazar. Eu acho muito legal essas conclusões dele. E aí ele vai falar de sexo e gênero, né? Então ele diz assim: o sexo é biologia, é macho e fêmea. O gênero é sociologia, psicologia, antropologia. Não necessária corresponde a macho e fêmea. A homossexualidade não tem a ver com o sexo, tem a ver com o gênero.
É uma orientação, não uma opção. Isso é discutível, isso. De que a homossexualidade também não tem a ver com o gênero. É afetivo. Também tem a ver com psicologia, mas não com o gênero. O gênero é como você se enxerga. Quer dizer, estou falando essa definição outra, né? Então é discutível isso, se a homossexualidade é não parte do gênero, porque você pode se enxergar como feminino e gostar de feminino. Você pode se enxergar como feminino e gostar de masculino. É mais complexo. Simplificar e tirar um passo. Então, assim, não é que faz parte do gênero, mas também faz parte da psicologia, antropologia, sociologia, o que seja. Porque ele diz assim, né? É uma orientação, não uma opção. Okay. Orientação sexual significa inclinação, tendência. Okay. E não tem a ver com desvio ou distúrbio. Sim, isso né? é importante. Então não existe certo ou errado. Não, certo e errado. Errado na convivência é aquilo que causa dano a si ou a outra pessoa. Então qual é a pergunta que se coloca? Que dano produz alguém que é homossexual? Eu não vejo nenhum. Nem para ele, nem para mim, nem para outro. O que as pessoas falam é a influência. Diferente. Eu não gosto muito dessa ideia do dano. Porque, ok, quando você coloca dano a outro, dá pra entender quando ele coloca. Mas quando coloca os sofrimentos, que um transgênero passa, por exemplo. Ah, sim. E que às vezes a não aceitação da própria condição, ou não transgênero mesmo de um homossexual passa. Pode ser considerado, numa análise, quem está olhando de fora, pode se considerar um dano a si próprio e, nesse sentido, entrar numa ideia de que é errado. Eu acho que quando coloca em termos de dano, eu teria mais... Eu não usaria essa palavra, assim, eu não usaria essa ideia. Eu acho que pode abrir uma interpretação também desfavorável. Você acha? Eu acho. Porque, inclusive, ele diz o seguinte, só para completar a ideia dele, né? Por exemplo, assim, é diferente da pergunta de você colocar, por exemplo, qual o dano de quem usa drogas ilegais? Então, no entender dele, nesse caso, o dano existe. Então, ele, inclusive, conclui dizendo, a pergunta sobre o dano deve estar sempre presente. Eu acho que o que o Paulo quer dizer é que dá para entender o que ele quis dizer. Você não está gerando dor a outros, só que ele acaba gerando... É que eu acho que é diferente, Paulo, que não é que ele está gerando dor a ele, porque se ele não se aceitar, vai ser um sofrimento maior. Mas o que o Paulo está querendo dizer é que se aceitar como homossexual ou se aceitar como transgênero é um sofrimento muito grande. Porque todo preconceito que a pessoa vai passar e tudo, não é isso? Sim. Então a pessoa vai ter sofrimento. Eu não sei se é dano. Entendi. Não sei se é dano. Não é dano, mas alguém pode olhar de fora e vai falar, é dano, tá vendo? Ele tá sofrendo um dano pra ele. Se ele optasse por ser homem, não ia ficar sofrendo assim. Exatamente. Eu acho que esse é um risco. Quando você coloca mas dá para entender o que ele quer dizer. A ideia geral dá para entender, mas ela tem um risco grande incluso no raciocínio. Aí ele faz um comentário dizendo assim: será que eu posso dizer ao filho, aspas, não ande com esse menino porque ele é gay? Ou não ande com essa menina porque ela é lésbica? Até posso, mas preciso ter um fundamento para isso. Qual é o fundamento? Eu posso dizer, não ande com eles porque eles usam drogas? Isso eu posso, e com maior tranquilidade argumentar. Não ande porque eles estão fazendo mal a eles mesmos e podem fazer mal aos outros. Agora, não ande com ela porque ela é homossexual, qual é o mal que ela está fazendo? Então essa é a colocação da pergunta, da colocação sobre o dano, né? E ele conclui dizendo assim, um pai ou uma mãe pode dizer, eu não quero que você tenha um comportamento leviano. Quero que você tenha um critério de escolha para exercer sua sexualidade.
Eu acho que o conceito do dano está incluído aqui. A parte final. Essa última frase eu fiquei na dúvida. Eu falo, quero que você tenha critério de escolha para exercer a sua sexualidade. Eu acho que ele quer dizer assim, não é o pai dizer, olha, você não vai porque eu não quero, porque eu não concordo, porque... Você decide. Mas eu acho que... Não sei, na verdade que talvez é uma frase que limita, mesmo não limitando como limitava antigamente, de quem que ser de um lado só, também exige como se exigisse uma decisão, que eu não sei se está na época, se está na época assim, se é uma... Não é se está na época, mas é... Eu acho que é limitante também. Ao desenvolvimento. Ao desenvolvimento. Acho que tem uma característica... Da sociedade, né? Eu acho que tem que ter uma característica limitante também. Eu não sei se eu concordo com essa frase. Mas enfim. Então seguimos? Seguimos. Bom, e aí ele vai falar do sexo seguro em meio a todas as turbulências, né? E ele frisa sempre essa questão do crescimento das cidades e os perigos que estão inerentes a ela, né? Então o HIV, a questão das doenças transmissíveis, então alguns cuidados se modificaram. E pais e mães abriram caminhos para que os jovens adolescentes dormissem um na casa do outro, porque assim é melhor estar na minha casa, sob a minha supervisão, do que num canto qualquer por aí, né? Então hoje perguntar para o filho se ele está levando uma camisinha não é uma medida educativa, né? Então assim, a questão da educação sexual nas escolas não quer dizer que isso esteja abrindo caminho para que o jovem possa transar a todo momento e a qualquer hora do jeito que ele quiser, mas está dizendo que se ele for fazê-lo, que o faça de maneira cuidadosa. E essa é uma questão da família, não compete só a escola, né? E aí eu achei interessante porque ele fala, ele coloca a questão do voto de castidade, né? E ele fala que algumas religiões abrem mão do sexo como uma forma de elevação. O voto de castidade não é a negação do sexo, é a afirmação do sexo. Por quê? Aí ele dá um exemplo muito interessante assim, do quiabo e do vinho. Então, por exemplo, eu não vou comer quiabo, mas acontece que eu não gosto mesmo. Entendeu? Então, para mim, não comer quiabo não tá afirmando sacrifício zero, não está afirmando nada. Agora, eu gosto de um bom vinho. Então, se eu deixar o vinho, sim, aí eu estou negando uma coisa que eu gosto. Então ele diz assim, eu li essa parte umas 2 vezes, a pessoa que abre mão do sexo não abre mão da sexualidade. Isso é diferente, porque ela abdica da prática sexual, mas não do desejo. O desejo persiste. Então o desejo é a sexualidade, a vontade não é o desejo. Sexo é vontade, sexualidade é desejo. Deu para entender? Vou complicar, né? De novo. Tá aqui, quer ver? Deixa eu achar. Nem desejo, vontade. Tá aqui. Ele diz, olha, o sexo é uma coisa tão bela que algumas religiões abrem mão dessa prática, isso eu já falei. Ao contrário da lenda, o voto de castidade não é a negação do sexo, é a afirmação. Afinal de contas, se eu abro mão de uma coisa é porque ela é importante. E aí ele vem com a história do quiabo e do vinho. Eu quero do vinho, eu aprecio o vinho e dizer que em nome da minha percepção religiosa eu quero elevar a minha doação, o meu sacrifício. Abro mão do vinho, aí eu estou valorizando o vinho. Há quem diga que o voto de castidade é a negação do sexo. Ao contrário, porque uma pessoa fez voto de castidade, seja em que religião for, abre mão do sexo, não da sexualidade.
Não é a mesma coisa, porque ela abdica da prática sexual, mas não do desejo. O desejo persiste. O desejo é a sexualidade, a vontade não é o desejo. Sexo é vontade, sexualidade é desejo. Então ele abdica do sexo, mas não abdica do desejo. A ideia toda eu concordo, só não achei desnecessárias essas frases aqui, assim, achei que mais complicou do que... Acho que eu precisaria desenvolver mais. Então vamos marcar, página 122. Porque assim, né? Na verdade, eu acho que ele precisaria escrever. Ele terminou. Não gostei como ele terminou o capítulo. Ele precisava explicar melhor assim, essas diferenças de vontade e desejo. Eu achei que só complicou. Vamos marcar aí. Depois, a próxima vez, uma outra reunião, a gente Mas essa frase, já tá todo mundo, quero que vocês entendem essa frase. Vamos começar por ela. Diferença entre vontade e desejo. Deixa aí, na página 122, né? Eu falei? 122. Eu até entendo a diferença sexo de sexualidade. Isso eu concordo, eu entendo tudo. Vontade e desejo. Mas pra mim, vontade e desejo. Vontade e desejo. Pra mim é a mesma coisa. Se você está tendo vontade, você está tendo desejo. Acho que não. Aí, tá. Ele separa, né? Ele separa. Ok. Segue. Não vou chegar à conclusão. Aí ele vai falar da questão da escolha da carreira, né? Que muitas vezes, como já aconteceu, a escolha da carreira é imposta pelos pais, né? Então muitos pais procuram que os filhos sigam o seu caminho. Então, tipo assim, eu não tive condições de pagar um curso XYZ, mas você terá, né? Então, só que esse é o projeto do pai, não é o projeto do filho. Então, os pais têm que buscar a preparação do filho para que ele seja uma pessoa autônoma, né? Então, a relação não pode ser de dependência com o pai, mas uma relação de influência que possa gerar uma autonomia, né? Então, a questão é formar e não moldar. Você dá condições para o seu filho de que ele possa escolher uma carreira com tranquilidade e que não necessariamente ele tenha que seguir os seus próprios passos, né? Aí ele vai falar, na página 133, ele vai falar da questão da escolha da escola. A escolha de uma escola deve se dar em função de uma instituição de valores compatíveis com os que a família adota no campo da ética e do afeto. Aí tem um quadrinho dele aqui na página 133 que diz assim: o pressuposto é formar um ser humano que tenha uma inteligência mais aberta, que tenha mais disponibilidade de aprender e reinventar aquilo que faz no dia a dia, não preparar um fuzileiro para um combate. Não, tipo assim, senão depois eu falo, não é da frase, é da estrutura. Mas eu acho que é uma questão assim: olha, faça tal carreira, porque tal carreira você vai ganhar muito dinheiro. Siga tal caminho, porque nesse caminho você vai ter sucesso, você vai ter. Só que não é a vocação do cara, ou não é. Às vezes pode até, segundo ele, estar fora dentro daquele princípio da ética e da formação que a família tem, né? Eu acho que é isso. Você quer falar? O que eu achei curioso da estrutura do livro, né? Ele vai desde a criança pequena, a educação, a primeira infância, a adolescência, fala de ciência, fala da faculdade, depois ele fala da escola. Achei esquisito isso. Mas, no último capítulo, esse capítulo é que eu acho que ele introduziu essa coisa da escola na carreira, porque esse capítulo, na verdade, é sobre a escolha da carreira, não é? Não. Turbulências da culpa. Formar não é moldar. O 16 que é depois da carreira. Depois da... não sei, não tinha prestado atenção nisso. Esquisito. Enfim. É uma coisa que eu...
O editor se confundiu, né? Será? Bom, em uma conclusão rápida, a relação deve ser sempre afetiva, uma relação de formação, relação de carinho, né, que é uma relação de amorosidade. Quando você vê o esforço, o resultado de um esforço realizado, ao observar o caminho percorrido, temos a certeza de que aquela jornada trouxe um nível de satisfação, uma alegria. A convicção de que aquilo que se precisava ser feito, foi bem feito, é o que reforça a ideia de uma esperança ativa, que é ir buscar, ir atrás, não desistir. Dá trabalho, mas é extremamente gratificante. Gostei desse termo, esperança ativa. A esperança ativa. Eu achei gostoso, assim, eu achei bastante interessante, porque ele traz algumas expressões, assim, a gente falou em jogo de palavras, mas que isso acaba se tornando, assim, a gente pode pensar mesmo como certos conceitos, que a gente poderia até compilar e trazer, assim, numa coisa mais sistematizada, sabe? Tipo, esperança ativa, autoridade, autoritarismo, né? Motivação e estímulo. Isso eu achei bastante importante no livro. Só não coloca desejo de vontade. Desejo de vontade. A gente não entendeu. A gente vai ter que estudar. A gente não entendeu isso. Desejo de vontade foi o único que ficou. Mas eu nunca tinha ouvido falar em esperança ativa, mas acho que faz todo sentido isso. Eu gostei Faz desse todo termo. sentido, eu gostei também. Aquela coisa de sentar, tô esperando. Não, é uma esperança ativa. Né? Eu gostei bastante, assim. Achei bem legal. Você vai. Ah, não vai. Só desliga, né?